Boa noite, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês estejam me assistindo. Hoje nós vamos falar sobre muitos os chamados, poucos os escolhidos. Essa casa querida, que eu tanto amo, muito obrigado. E também para todos que queiram me ouvir, né? Esse tema é maravilhoso. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Jesus falava sempre por parábolas. Na maioria das vezes, ele falava por parábolas. E nós precisamos entender por que Jesus falava por parábolas. Observe que, na época, as religiões variavam, né? Nós tínhamos os hebreus, tínhamos os samaritanos, tínhamos os romanos e várias religiões no mundo, né? Inclusive entre os hebreus e em Israel, na Judéia, em Canaã, as religiões variavam, né? Como a cultura também variava, né? A língua variava e principalmente variava também o cognitivo das pessoas, variava também a cultura, né, de um modo geral, né? E antes de tudo, cada um no seu tempo, cada um tinha o entendimento que lhe era próprio a respeito de tudo, da cultura, da religião, né? De tudo de um modo geral. As pessoas variavam e ele sabia disso. Quem? Gente, eu vejo em algumas falas e também escrito, né, que Jesus ouvia com os povos da época alguma coisa e aprendia com eles. Oh Deus! Jesus é um espírito puro. Não tem mais nada a aprender aqui na Terra. Então a gente precisa entender isso. A grandiosidade de um espírito desse, gente, não pode ser comparado com professores comuns que temos aqui na Terra, de jeito nenhum. Então ele falava por parábolas exatamente para isso, para que as pessoas que aqui habitavam pudessem ter acesso ao que ele estava passando. Ele não falava para um ser específico. Ele não falava para um ser específico. Ele falava para o espírito imortal. Ele dava o recado direto para a alma, para que as pessoas entendessem da forma que fosse mais própria, mais adequada para a sua personalidade. Eu sempre digo nas palestras que quando acabo a palestra, cada um daqueles que ali estão na plateia vai levar para casa uma palestra. Porque cada um tem um entendimento. E ninguém melhor do que Jesus para saber disso. Ninguém melhor do que Jesus para saber disso. Então, ele falava diretamente para o espírito que ali habitava, naquele corpo. O conteúdo do ensino de Jesus, todos nós sabemos, é o Evangelho segundo o Espiritismo.
é a lei divina, é o que contém a lei divina, né? É o conteúdo das leis divinas. Ora, foi com a grandeza, né, do codificador, a grandiosidade desse emérito codificador, Allan Kardec, que nós começamos a entender melhor o que Jesus havia falado naquela época. Foi a codificação, ele disse, inclusive, meus irmãos, meus queridos, eu não posso falar mais nada por enquanto, porque vocês não vão entender. Mas eu vos enviarei um Consolador que vai dizer tudo o que eu disse e muito mais. Claro que foram em outras palavras. E realmente mandou o Consolador prometido, que nos revela com detalhes os ensinamentos do Mestre Jesus no Evangelho e em todas as obras do codificador, uma complementando a outra. Kardec, gente, foi um missionário. Ele, né, na verdade, passou para a gente a essência espiritual dos ensinamentos de Jesus, destrinchando o que ele falou, inclusive as parábolas. As parábolas são, como eu disse, uma forma de atingir a todos. E a explicação veio através de Kardec sobre essas parábolas e muito mais sobre os ensinos de Jesus de um modo geral. Ora, essa explicação também a gente pode encontrar em Isaías, em outros, né, profetas, mas a gente vê bem explícitozinho em Oséias, no capítulo 3, 2, 3 e 4. 2, 3 e 4, né? Onde ele diz que quando alguém se integra a Deus nessa parábola, está casando com ele. A parábola diz o seguinte, meus irmãos, está no capítulo 18, né? E diz o seguinte, parece uma coisa pueril, o próprio Evangelho fala sobre isso, mas a gente vai explicar direitinho e a gente vai ver quão grandiosa é essa palestra e quão grandioso é esse ensinamento. Diz o seguinte, falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus, o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar a boda de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. Então, observe. O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar a boda de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei meu jantar, mandei matar os meus bois, todos os meus cevados, tudo está prontinho. Vinde, pois,
às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Isso acontece até hoje, gente. A gente vai ver que sim. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. A gente vai comparar isso com Jesus Cristo. Ele está falando dele mesmo. Ultrajaram. Quem foi mais humilhado aqui na terra do que Jesus Cristo? Dos profetas, dos discípulos. Quem foi, gente? E passou por uma dificuldade humilhante, que foi ultrajado, morto, crucificado. Foi Jesus. Ele estava falando sobre a sua ação aqui na terra, sobre a ação dos romanos, dos hebreus, que fizeram isso com ele. Os outros pegaram um dos servos e o mataram, depois de lhe haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Isso aconteceu com os próprios hebreus, quando os romanos fizeram isso. Os romanos tomaram a cidade, queimaram, acabaram com a cidade deles. Não é? Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para eles foram chamados não eram dignos dele. E depois às encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quanto encontrardes, tanto os maus quanto os bons. Chama todo mundo. Não somente os hebreus, não somente os saduceus, não somente os fariseus, mas chamai todos que encontrardes. E eles foram, né? E chamaram. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E, dando com um homem que não vestia a roupa nupcial, a túnica, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a núpcia, sem a roupa nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14. Como diz aqui no Evangelho, o incrédulo ri dessa parábola porque acha extremamente pueril, muito boba, mas ela de boba não tem nada. Ela é completamente cabível, ela é completamente inusitada. Ora, gente,
Como eu disse, ela também está, essa parábola, em Oséias, capítulos 2, 3 e 4. Né? Observe que núpcias, a festa de núpcias, como Jesus estava falando de núpcias, falando de casamento com seu filho, convidando pessoas para a festa de núpcias, ele estava, né, tentando festejar o casamento do seu filho. O casamento do filho do rei. Né? Quem é esse rei, gente? Deus. Quem é o filho? Somos nós, todos nós filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Em Oséias, como eu falei, ele diz que quando alguém está integrado a Deus, ocorre o casamento. Lembram-se que Jesus disse: eu e o Pai somos uno. Pai, eu e você nos parecemos. Eu, perispiritualmente, sou quase imaterial. Quase, porque não pode o espírito ser imaterial completamente. Mas Deus é imaterial. Então ele disse: olha, eu e você, Pai, nos parecemos, porque você é imaterial e eu sou quase imaterial. Nesse momento, gente, ocorre um casamento moral e intelectual. Claro que guardando as devidas proporções. Em resumo, é isso que Jesus quer falar. É esse casamento com Deus que nós um dia haveremos de alcançar. Emmanuel, no livro Consolador, ele diz que a humanidade vive um noivado com Deus. Nós, os filhos de Deus, vivemos um noivado com Deus. Olha, eu vou concordar com meu irmão Emmanuel, mas eu vou acrescentar uma coisa que ele ainda não sabia que ia existir na nossa época. Eu acho que a gente ainda está ficando com Deus. Nem namorando está, que dirá noivando. Óbvio que tem alguns espíritos aqui na Terra, que é como eu sempre digo, a Terra, ela não é habitada somente por espíritos superiores ou inferiores, nem medianos, tem espíritos superiores. Ou seja, tem de tudo, porque o planeta Terra está num processo de transição. Então tem gente ficando, tem gente namorando, tem gente noivando. Por exemplo, nós temos na Terra ainda gente que mata com requintes de crueldade. Esse nem ficando com Deus está ainda. No entanto, tem alguns que já têm alguma religião, já buscam de alguma forma iniciar o processo. Esses já estão começando. Tem alguns, como nós, por exemplo, espíritas, que já estamos começando um namoro com Deus. Embora
ainda dentro desse mesmo namoro, existam várias nuances, como a gente vai falar daqui a pouco. No entanto, tem alguns que já estão noivando com Deus. Nós temos Madre Teresa de Calcutá, nós temos Irmã Dulce, nós temos Divaldo Franco, nós temos Chico Xavier, nós temos Mahatma Gandhi e vários outros por aí que já estão num nível de evolução moral e intelectual bastante elevado. Tudo isso aqui na Terra. Um planeta de provas e expiação em vias de se transformar em um planeta de regeneração. Então observe que o casamento perfeito, como eu falei, é eu e o Pai somos um, né? Nós precisamos encontrar em nós o caminho, o destino da perfeição. Porque não podemos ficar eternamente ficando com Deus. Não podemos ficar eternamente namorando com Deus. Nós, encarnados, precisamos vestir a túnica nupcial certa para ir para o casamento, para ir para as bodas a qual Jesus se referia. Nós vestimos aqui na Terra, meus irmãos, várias túnicas. Túnicas de médico, como André Luiz, que chegou lá achando que ele iria trabalhar como médico, e os nossos irmãos disseram a ele: não, André, essa túnica sua, essa roupa sua, não é ainda apropriada para você vestir aqui agora. Você vai ter que vestir outras roupas. Ele ficou abismado. Então eu não sou médico, eu sou o quê? E aí foi trabalhando como auxiliar, lavando o chão, para depois ele entender qual era a verdadeira túnica, qual era o verdadeiro traje nupcial, né? Então, quando a gente está encarnado, a gente acha que a túnica de advogado, de médico, de enfermeiro, de juiz, seja lá do que for, vai ter valor igual ao que aqui tem. Não vai. Quando a gente passa para o outro lado, como eu sempre digo, quando a gente sai de junto de Deus, ele dá duas malas, a mala do intelecto e a mala da moralidade. Então, do outro lado do espiritual, ao invés dessas núpcias, dessas roupas nupciais, os espíritos perguntam qual foi o conteúdo, qual é o conteúdo das duas malas que Deus lhe deu, da moralidade e da intelectualidade. Essa roupa nupcial que vestimos aqui não tem nenhum valor. Claro que tem intelectual, mas moral não é tudo, né? Então, quando a gente está perto, né, meus irmãos, de chegar perto de Deus, quando a gente consegue chegar perto de Deus, a gente não vai entender de jeito nenhum, a gente vai entender, né, perfeitamente o que é estar preparado para encontrar com Deus. Não tem como a gente vestir a túnica errada mais. Não tem como. Então, o que nós vamos entender do outro lado é que precisamos lutar
de uma forma aferrada para vencermos as nossas dificuldades morais, né? Para vencermos o nosso grande desafio de ultrapassar as nossas dificuldades. Quando Jesus falava por parábolas, ele atingia, como eu disse, o objetivo maior, que era a lei divina. O que é que a lei divina nos preconiza? Ele citou várias leis, está no atributo, está nos ensinamentos dele. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse ensinamento, meus irmãos, quase que resume tudo o que Jesus falou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu sempre falo isso nas palestras de uma forma contundente, porque é um ensinamento dos mais importantes que Jesus pôde passar para a gente. Parece uma tríade, começando com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas não é não. Como a gente pode amar a Deus primeiramente sem se amar primeiro? Ou seja, sem entender o que é amar. Porque se a gente não se amar, como é que a gente vai entender o que é amor? Não tem como. Não tem como entendermos o que é amor e não tem como entendermos o que é amar a Deus se nós não entendermos que precisamos nos amar em primeiro lugar. Mas, no entanto, todavia, contudo, esse se amar não significa farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é egoísmo de jeito nenhum, porque isso não é amor. E como eu sempre digo, Jesus se amava e deu vários exemplos de como ele se amava. E outra coisa, ele sabia que sabia. Ele conhecia seus limites superiores e seus limites inferiores, que eram muito poucos no Espírito Perfeito. Mas ele sabia dos seus conhecimentos. Jesus não disse assim, ó, eu talvez seja o caminho, possivelmente eu seja a verdade, e é bem capaz de ninguém ir ao Pai senão por mim. Foi assim que ele disse? Não. Ele não teve dúvida e disse de forma explícita: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Claramente, ele deixou claro isso. O que é que ele quer dizer com isso? Que os meus ensinamentos são o caminho que vocês podem e devem percorrer para chegar ao Pai com mais facilidade.
Gente, claro que guardando as devidas proporções, quando nós estivermos conscientes dessa virtude que temos em nós, nós estamos começando a nos amar. E quando nós nos amarmos, nós teremos a capacidade de amar ao próximo. Porque aí a gente já conhece, já sabe o que é amor. E aí quando a gente ama o próximo, através da prática do amor e da caridade, a gente inunda o nosso ambiente e o universo com esse amor. Isso tem que partir de dentro para fora, de uma forma objetiva, clara e sincera. Porque se não for assim, não vai atingir o objetivo máximo, que é Deus Todo-Poderoso, nosso Pai. Aí completa assim a tríade: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Entendeu, gente? Então a gente começa a navegar na lei divina com sinceridade, com amor. A gente começa a ver o outro irmão como um verdadeiro irmão, unindo-se a ele, que é o propósito da lei de sociedade. Nos unirmos uns aos outros para voltar ao Pai e nos unirmos a Ele. Esse é o resumo do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas o que é, gente, o que essa parábola quer dizer quando diz assim: manda chamar todo mundo, bons e maus, e quando chega um que está sem a núpcia, sem a roupa nupcial, o rei diz assim: olha, você veio sem a roupa nupcial. Por que ele diz isso, já que ele mandou chamar todo mundo? Por quê? Como eu acabei de falar. Não adianta você pregar alguma coisa, falar alguma coisa, dizer alguma coisa que não está condizendo com o seu interior. Nós temos religiões, temos pessoas que fazem isso em todas as religiões, inclusive dentro da doutrina espírita. Não adianta você teorizar. Não adianta você dizer: olha, Jesus disse isso, Jesus disse aquilo, e você não praticar o que Jesus está ensinando. Ou seja, eu posso até saber, né, aos montes sobre determinada religião, inclusive sobre o espiritismo. Mas e a prática? E eu vou além. Eu posso até praticar, mas a roupa nupcial eu vesti? O que é roupa nupcial? É a pureza. É a prática com amor. É a prática com sentimento. Porque não adianta eu aprender de cor e salteado a doutrina de Jesus, até praticar, ir às bodas, mas sem as vestes nupciais, sem o sentimento do amor fraterno pelo próximo que acabamos de falar.
Não adianta eu querer parecer uma coisa e ser outra. Não adianta eu querer dizer que sou espírita e me comportar completamente fora dos padrões de um espírita verdadeiro. Não tem como, gente. Por isso que o rei disse, mas cadê a sua veste nupcial? Essa parábola faz lembrar, ela invoca uma outra parábola de Jesus bem parecida. Que é os últimos serão os primeiros. Quando Jesus conta que um dono de uma vinha manda chamar na primeira hora trabalhadores para a sua vinha, manda chamar depois na segunda hora, na terceira hora, na quarta hora e na última hora os trabalhadores para a sua vinha. E os trabalhadores vão para a vinha trabalhar. Alguns não quiseram ir, outros foram, para outros lugares, como os muitos escolhidos, os chamados poucos escolhidos. Cada um no seu canto foi fazer isso, fazer aquilo, mas alguns foram. Chegando lá na vinha, trabalharam da primeira hora até da última hora trabalhou. E o dono da vinha pagou um denário a todos os que trabalharam nas 6 horas do dia. E os últimos também receberam o mesmo dinheiro, o mesmo denário que os que começaram de manhã receberam. E eles aí não gostaram. Mas como eu vim aqui de manhã cedo, o senhor paga um denário a mim e paga um denário a quem chegou na última hora? E o dono da vinha diz, mas você está querendo que eu não seja bom com as pessoas? Eu estou querendo simplesmente ser bom com as pessoas. Mas o que é que ele quer dizer com essa atitude de dar um denário ao primeiro e ao último igualmente? Ele quer dizer, gente, exatamente isso. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Porque os que trabalharam apenas 1 hora, os últimos, trabalharam com amor, se doaram completamente, ao passo que os que começaram cedo simplesmente praticaram, entre aspas, a caridade por praticar. Toma aí, coma aí esse aí que eu estou trazendo para você, tá? Ao passo que o último recebeu o irmão com um abraço fraterno, com um coração, com a alma. E o trabalho deles rendeu muito mais para o dono da vinha. Quem é o dono da vinha? Igualzinho ao rei dos muitos, os chamados, poucos dos escolhidos da boda. É o nosso Pai que está no céu. Nosso Pai que está nos céus. Então, observe que não adianta você querer estar em uma boda sem as vestes nupciais. Porque aí, como disse a parábola, haverá prantos e ranger de dentes.
quem se atrasa, quem não pratica as leis divinas, se afasta delas. E se afastando delas, o que é que vai ocorrer, gente? No mundo de provas e expiações que nós estamos vivendo hoje, simplesmente não vamos estar compatíveis com o planeta que está por vir. Observe o seguinte, muitas vezes a gente fica imaginando como praticar o bem e as pessoas não reconhecerem. Eu vou praticar o bem, vou praticar a caridade, e eu sempre pratico a caridade e as pessoas nem reconhecem. Acha que muitas vezes, se você pratica a caridade, é porque você tem a obrigação de praticar. Você doa tudo, faz tudo por essa pessoa e ela não reconhece. Eu não vou fazer o bem a fulano não, porque fulano não vai nem reconhecer que eu estou fazendo bem. Vai achar que é uma obrigação. Não importa. Desde que as pessoas entendam do jeito que quiserem. O importante é você praticar o bem. O que ela vai entender, se vai entender ou não, o problema é dela, não é seu não. O problema é dela. Nós estamos num planeta, gente, de provas e expiações, em vias de regeneração. Se eu não agir dessa forma, eu vou ser exilado. Se ela agir dessa forma, quem vai ser exilado é ela. A que não reconhece o bem que eu faço a ela. E o que é que esse benefício traz? O que é que significa, por outro lado, a veste nupcial no ser encarnado e desencarnado também, num planeta de provas e expiações? O que é que significa? Que estamos ainda materializados, extremamente materializados. Significa isso. Significa que nós temos um perispírito carregado de matéria. Por isso que o rei, entre aspas, enxergando nele a veste nupcial, que é o perispírito, disse: você está sem a veste nupcial. Ou seja, você não está com a alma pura. Como é que você quer participar desse banquete dessa forma? Não tem como você participar desse banquete. Você vai ter que ser levado com os pés amarrados, atados, para um lugar onde haverá prantos e ranger de dentes. Ou seja, gente, você vai ser exilado. Porque aqui não é o seu lugar. Aqui é lugar de gente que está prestes a casar com Deus. E casar com Deus, para casar com Deus, você tem que estar com a veste nupcial, ou seja, perispiritualmente preparado. Perispiritualmente
puro. Para atingir esse objetivo, precisamos deixar de adentrar a porta larga. Precisamos deixar de infringir as leis divinas. Precisamos urgentemente nos prepararmos moral e intelectualmente. Porque senão a gente vai atrasar a nossa caminhada, voltando para um planeta onde já vivemos, que é o planeta de provas e expiações. Não tem como continuarmos nessa vibração se ainda estamos vibrando de uma forma incompatível com os que aqui habitam. Então a gente vai ter que ir para um planeta onde haverá prantos e ranger de dentes. Óbvio que nós vamos galgar novos degraus na medida que despertarmos a nossa consciência, voltaremos para um planeta de regeneração, porque todos vão um dia se unir a Deus nesse casamento divino. Mas precisamos entender que os passos devem ser apressados. Então, meus irmãos, não tem como permanecermos nesse degrau que estamos para casarmos com Deus. Precisamos buscar urgentemente dentro de nós a saída para enveredarmos para a festa a qual Jesus nos convidou. E para isso, a porta de entrada tem que ser estreita. Não podemos continuar passando por portas largas. Aí é fácil. Muito fácil. Precisamos adentrar a porta estreita. Então, meus irmãos, eu quero agradecer a todos vocês, que nós possamos refletir sobre o que aqui conversamos e que possamos, Senhor, de alguma forma, te agradecer também pelas intuições, por tudo que nos foi legado nesta noite. Agradecendo ao convite mais uma vez, agradecendo a todos pela atenção, nos despedimos, pedindo a Deus que nos conceda a roupa adequada para essa vida que nos foi dada com tanto amor. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos vestir essa roupa o mais rápido possível. Fiquem com Deus e até uma nova oportunidade, se Deus quiser.